Sétimo fator positivo de êxito: pensamento firme. A conquista do êxito exige, além de outras qualidades, o pensamento claro, forte e nobre. Quem procura o êxito deve ambicionar uma poderosa inteligência, capaz de pensar e discernir as coisas com objetividade. Terá que resolver problemas, e só existe um caminho que leva à solução de todos os problemas: o pensamento razoável e lógico, no qual estão concentradas todas as soluções. De um modo geral, as pessoas não têm nenhuma curiosidade de investigar como resolver seus problemas. A tendência natural é admitir a derrota, desistir da luta. A grande maioria, com efeito, acha mais fácil entregar-se ao desespero e implorar a misericórdia divina como lei de menor esforço. Podemos classificar os seres humanos de 3 maneiras: os que pensam antes de fazer as coisas, os que pensam depois de realizá-las e os que não pensam nem antes nem depois de as fazer. Seja do nosso gosto ou não, o certo é que todos temos necessidade de pensar, escolher, estudar o que mais convenha às nossas necessidades. Assim, é forçoso que formemos pensamentos. De nós dependerá serem eles práticos ou fantasistas, bons ou maus, grandiosos ou insignificantes. Toda construção humana é fruto da mente. As concepções libertadoras que temos da vida são criadas do pensamento, e é na razão que se encontram todas as soluções da vida. Cada dia nos traz problemas de caráter diferente. Devemos raciocinar cada situação e, em seguida, procurar o melhor processo de eliminar o que houver de desagradável e encontrar o que for conveniente. Não emprega bem sua razão, que começa por admitir a derrota antes mesmo de ter começado a lutar. Não tem imaginação quem se lamenta e foge ao conflito. Novas fórmulas, novos métodos de realização, novas alterações, tudo o que nos leva à solução desejada e, consequentemente, a uma condição mais favorável e conveniente, descobrimos pelo pensamento. Todo empreendimento que progride deve seu desenvolvimento à imaginação de alguém que vislumbrou novas possibilidades e se dedicou de corpo e alma à sua realização. De um modo geral, se supõe que o pensamento intelectual é comum a todos. O certo, entretanto, é que a imensa maioria orienta-se por crenças e suposições, reações dos sentidos, contrários à análise e ao juízo bem fundamentado. As ideias que mais prevalecem no indivíduo são as alheias. De fato, bem poucos são os que criam as suas. O processo mental ou função de pensar não deve ser inclinado pela ideia que mais nos agrade ou que melhor convenha às nossas tendências, mas deve ser orientado pela influência da verdade, dos fatos, e a conclusão final deve ser aceita, seja ou não do nosso agrado, quer anime, quer moleste. Pensar é elaborar ideias que anime, entusiasmo. É fortalecer o espírito e movimentar a faculdade de ação. Pensar é compreender a realidade das coisas e encaminhar-se pela senda da inteligência. É pelo pensamento que o homem se dignifica, adquire consciência da sua missão e põe em atividade suas faculdades nobres para conduzir-se acertadamente. O ser humano foi dotado dessa faculdade para que entenda mais e sofra menos, para que se compreenda melhor, para que se interprete mais exatamente e se proteja contra erros. Quem pensa determina para si uma conduta mais de acordo com a sua potencialidade. Não se submete à tirania das circunstâncias, dos temores, das suspeitas e fraquezas deprimentes. Pensar é uma função que liberta e previne. O indivíduo que pensa garante acontecimentos mais agradáveis
evita situações difíceis e vive mais de acordo com os princípios e verdades superiores. O pensamento útil e construtivo tem forçosamente que traduzir-se em ação. Quando esta se paralisa, é porque aquele deixou de operar. Onde não há pensamento, não pode haver atividade dinâmica e criadora. Quando o indivíduo pensa, investiga, analisa, compara e produz ideias aplicáveis às suas necessidades diárias, são muitos os que pensam só na hora do sofrimento, sem a pressão exterior. Só vivem a vida da emoção, enquanto que a do pensamento se acha ou permanece como que narcotizada. O homem que precisa vencer terá que distinguir uma orientação. Preocupar-se em interpretar, em encontrar uma explicação para os múltiplos problemas que diariamente sucedem. Esforçar-se por encontrar explicações lógicas. Não se incomodar de variar os caminhos, de mudar de processos, de alterar as formas de agir, de praticar mais a serenidade, de melhorar planos. Terá que ter consciência dos seus pensamentos, fundamentar suas razões numa atividade mental bem exercitada. É muito comum deixar-se conduzir pela maioria, juntar-se à multidão, participar da emoção que produz a coletividade, descartando-se da obrigação de pensar. Quem assim age nunca realiza. Pensar é construir, formar ideias práticas, reunir elementos para formar juízos preliminares à ação. Aquilo que é instintivo, rotineiro, habitual, não necessita de pensamento. Há 3 níveis de pensamentos: o instintivo, o habitual e o inteligente. Destes, só o último é eficiente porque permite elaborar ideias capazes de satisfazerem amplamente as necessidades. Pensar é penetrar no âmago daquilo que constitui objeto de reflexão. É esclarecer aspectos obscuros e comprovar a realidade do que se examine. Só o pensamento eficiente evita conclusões precipitadas que conduzem facilmente ao erro. Pensar corretamente, acertadamente, é também um ato de coragem. É necessário ao indivíduo ser corajoso, ver a realidade das coisas, sem temor, para adotar os maiores correspondentes, capazes de permitir adotar medidas salvadoras. O leitor pode comprovar se os seus pensamentos são eficientes e qual é a atitude que apresenta para com as pessoas e a própria vida, analisando os itens que se seguem. Seus pensamentos o animam a modificar-se e a corrigir-se, obtendo seus pensamentos maior impulso para o seu progresso? Seus pensamentos contribuem para que tenha mais confiança em si mesmo? Sente mais prazer na vida como consequência das suas ideias? Seus pensamentos lhe dotam de maior força para enfrentar a adversidade? Seus pensamentos tornam mais dispostos a sacrificar-se e a persistir em seus empreendimentos? Seus pensamentos proporcionam a você coragem suficiente para contradizer-se quando tiver incorrido em erro? Ajudam para a melhor compreensão dos seus problemas pessoais? Ajudam para o maior domínio de si mesmo? Quanto mais, leitor, você ligar ao seu pensamento a ação inteligente, melhor apreciará o valor da faculdade pela qual o homem pode alcançar tudo na vida. Regra geral: o homem não age como pensa e acredita a si mesmo que a conduta humana está irremediavelmente submetida a forças superiores contra as quais é impossível lutar. Antes de aceitar a verdade dessa afirmativa, cumpre esclarecer se o homem pensa num sentido lógico e sensato e se está em condições de decidir com acerto. A julgar pela maneira superficiais com que se chega a conclusões, tanto individual como coletivamente, pode-se afirmar que a maioria dos homens não emprega o pensamento como força construtiva. A maioria age diferente do que pensa. Uns não sabem refletir,
Outros não confiam em sua aptidão para formar juízos definitivos. Uma harmonia perfeita rege a organização física do corpo. O que fortalece ou enfraquece uma parte afeta igualmente mais. Todo o sistema opera sob uma constante solidariedade. Assim sendo, porque o homem toma, às vezes, resoluções contrárias aos seus próprios interesses e ao seu próprio benefício, porque age muitas vezes contra a sua própria felicidade. É razoável que ele tome resoluções prejudiciais a si mesmo. Tais perguntas podem ser respondidas facilmente. A contradição se explica pela ignorância e pela indisciplina a que se habituou. Ninguém se prejudica conscientemente, nem vai contra os seus interesses se puder evitá-lo. O homem não se converte em seu próprio inimigo por livre vontade. Quanto mais desperta estiver a sua inteligência, quanto maior for a sua compreensão, sua conduta será mais adequada aos seus interesses. O homem que procura conquistar o êxito usa a cabeça, ordena o seu procedimento, evita a improvisação em coisas importantes, confia menos nas circunstâncias, nunca age por influências negativas ou sobre a pressão do temor. Orienta-se sempre pelo testemunho da consciência. Ouve a voz interior, a sugestão consciente. A maioria das pessoas quase nada sabe das suas faculdades, das forças espirituais que dispõe, dos recursos, da determinação e da resistência de que é capaz. Tal ignorância obriga o indivíduo a proceder cegamente, fazendo combater em situação de inferioridade. Que fazer? Eis uma pergunta que nos assedia constantemente. Ininterruptamente estamos obrigados a tomar resoluções, pois a vida é uma série sem fim de assuntos e casos a resolver. A maior das dificuldades que nos aparecem não provém das decisões que tomamos, mas das quais deixamos de tomar. Quase sempre deixamos em segundo plano muitas decisões que ficarão sem solução porque não nos atrevemos a resolvê-las definitivamente. Desconfiamos de nós mesmos, dos nossos pensamentos e quase sempre achamos mais conveniência ou comodidade em deixar de fazer, transferindo o ato para amanhã, para mais tarde. A vida é um problema e é imperioso decidirmos, resolvermos. Tudo isto, entretanto, requer um prévio pensamento. Quando este é deficiente, incompleto ou errôneo, as complicações aumentam e as angústias e os receios nos causam apreensão, temor e transtorno. Pensar é uma função que livra do erro, que permite ver com maior clareza. Tudo isto é um trabalho da razão, que mede, pesa, julga, compara, penetra no mundo das consequências. E depois de uma análise consciente, chega às conclusões que condizem com a verdade. O homem que pensa bem vê as coisas através da realidade e toma o caminho mais certo para tomar decisões. Sai do automatismo, da rotina, da inconsciência, da tradição, do hábito enraizado. Por isso, vive de modo mais digno e elevado. Quando o homem diz o que pensa e não o que outra pessoa pensou por ele, está em vias de alcançar o êxito completo. O homem que pensa liberta-se do predomínio, do preconceito, do medo, do egoísmo, ao mesmo tempo que adquire gosto pelas grandes verdades e os valores permanentes da vida. O homem de pensamento firme não é precipitado, mas reservado e prudente. Considera as coisas conforme a verdade e seus méritos. Dá preferência ao que é superior, seja qual for a sua procedência. Não abriga ideias porque sejam antigas ou patrocinadas por homens ou instituições eminentes. Se descobre enganos ou falsidades numa doutrina, vai à procura de outras mais verdadeiras e puras. Não conclui ou dogmatiza e recebe sempre com agrado qualquer inovação que signifique um passo a mais no caminho do progresso humano. Muitos são os que procuram quem pense por eles. Esquecem que tal economia de esforço significa
permanência na ignorância e no fracasso. Pensar é chegar a conclusões e compreensões. O pensamento mais produtivo é o que obedece a um esforço de vontade consciente, com o objetivo de encontrar soluções, caminhos, para se chegar a realizações mais acertadas e benéficas. Quando o homem pensa por sua livre vontade, por sua própria vontade e espontaneidade, a isso o obrigam a desgraça, o perigo, o problema inadiável. E quando isso acontece, ele não se encontra em condições de pensar acertadamente ou sensatamente. Podemos estimular a nossa vontade para pensar serenamente, desde que adotemos determinadas regras. A. Não nos deixando impressionar pelos primeiros pensamentos. B. Analisando as coisas, ideias, fatos e experiências que nos interessem. C. Analisando corajosa e tenazmente e como e o porquê das coisas que nos cercam. D. Formando nossa própria filosofia da vida e dos fatos. E. Encarando nossas investigações com entusiasmo e otimismo. O pensamento deve ter uma finalidade prática, útil. Pensamos não para contemplar a verdade e seguir a mentira, não para descobrir um caminho e seguir o outro, não para reconhecer o que é conveniente e praticar depois o que é prejudicial. Pensamento sem ação é pensamento ineficiente. Quando uma pessoa pensa independentemente da ação, está perdendo tempo e facilmente se vê colocada num plano de suposições e dúvidas, sem que daí resulte qualquer benefício. Quem se habitua a pensar dessa maneira, geralmente pensa de um modo e pratica o de outro. Um homem de êxito pensa conscientemente. Seu pensamento, leitor, será mais eficaz e prático desde que você adote o seguinte: A. Habitue a pensar nas realizações referentes a deveres e hábitos positivos. Seja pontual nos encontros marcados. Siga um plano de ação. B. Não acumule planos em sua mente. Realize primeiro os mais importantes, para em seguida pensar nos demais. C. Liberte-se de preconceitos e temores ao realizar algum projeto ou plano. Obrigue-se a realizá-lo, como se disso dependesse a sua própria vida. D. Exerça autoridade sobre si mesmo. Obrigue-se à realização dos seus planos. E. Veja na materialização das suas ideias qualquer coisa de grandioso, no qual irá encontrar grandes satisfações. Pelo pensamento, o homem se liberta e satisfaz as aspirações. Se orienta para uma vida mais agradável, para um desempenho mais eficiente das suas obrigações. Todo pensamento leva em si o germe da criação de uma vida mais feliz e produtiva. Um homem pode formar melhores ideias, conceitos importantes, desde que procure impressionar com tudo o que de importante ocorrer à sua volta. Tudo na vida significa alguma coisa. O homem que deseja e precisa vencer tem que aprender a decifrar esses significados e tirar proveito dos ensinamentos que eles encerram. Tem que investigar o porquê das situações e dos acontecimentos da vida diária. Tem que revestir-se de um espírito confiante e vigoroso, que não desanima no propósito de superar-se cada vez mais, apesar das dificuldades que possam surgir na sua caminhada para o triunfo. O estado mental ou emocional de um indivíduo desperta vibrações idênticas a quantos estejam sintonizados com ele, os quais se verão atraídos para ele, bem como repelirá os que pensam ou sintam em tonalidade oposta à sua vibração. Entre as leis da natureza, esta se destaca particularmente. É a chamada lei da atração. Uma pessoa atrai, ativa ou passivamente, quem vibre na mesma tonalidade e repele os que estiverem em discordância. Com base nessa lei, vamos pela vida atraindo os que estão em harmonia conosco e repelindo os que estiverem em discordância.
O conhecimento dessa lei explica muito do que nos acontece na vida e que antes parecia enigmático. Cada qual emite vibrações mentais e emocionais que não só afetam as pessoas de sua convivência, como também algumas mais receptivas e que estejam distantes. Uma violenta emoção ou um grande esforço de vontade atrai para quem o experimenta todos os que no momento estiverem sintonizados com a mesma tônica vibratória. Assim se explica que os homens capazes de grandes empreendimentos notem, em circunstâncias críticas, que suas forças se duplicam como se recebessem invisível, porém poderosa ajuda. Com efeito, recebe as vibrações de quantos experimentam emoções e têm pensamentos da mesma índole, mesmo de nível inferior. Se as vibrações são bem definidas, atrairão pessoas, coisas e circunstâncias capazes de favorecer as mais completas realizações. Aos que desconhecem a lei da atração psíquica, se afigura que existe algo providencial e misterioso no prestígio dos homens chamados superiores. Hoje em dia, porém, se vai generalizando o conhecimento de que a superioridade dos que parecem haver nascido para dirigir, orientar, depende do fato de que, livres de temores, manejam as diversas modalidades de energia e as aplicam à realização dos seus propósitos. Os grandes estadistas, condutores de povos, grandes comerciantes e financistas atualizam, mediante uma vontade enérgica, as vibrações psíquicas que formam poderosas correntes de atração, forjando na mente a imagem viva do plano que se propõe a realizar. Quando falam com alguém que deseja algo, a apresentação de um projeto qualquer, por exemplo, tem já fixa na mente a resposta e não proferem uma palavra sequer, sem antes haverem animado intensamente com a ideia a ser expressada. Uma das habituais ideias que forjam esses homens é a de se considerarem o centro de um vasto torvelinho físico, que atrai as pessoas, coisas e circunstâncias capazes de ajudar na realização de um objetivo. Outros se imaginam emitindo vibrações em círculo concêntricos e influindo nas pessoas colocadas dentro do seu raio de ação. Outros indivíduos de menos força psíquica se valem da mesma lei de acordo com seu círculo de probabilidades. Em todos os povos existem pessoas que se sobressaem pela ascendência, prestígio e autoridade individual entre os demais, que lhes respeitam, lhes consultam, obedecem seus conselhos e acatam suas decisões. Embora desconhecendo o motivo desse prestígio, esses homens não ignoram, por experiência, que certos estados mentais e determinadas disposições de ânimo produzem, invariavelmente, tais ou quais resultados. Alguns imaginam-se inspirados por algum poder divino e pensam que tudo quanto fazem é de índole sobrenatural. Na realidade, apenas agem de acordo com a lei universal de causa e efeito. Quando o indivíduo consegue dominar a arte da concentração e se torna capaz de forjar claras e vigorosas imagens mentais, e ao empreender qualquer ação enfoca na mente a ideia do êxito, está destinado a ser um centro de atração psíquica. E se mantém a imagem continuamente, atrairá quanto se coloca em sua esfera de influência. Quando uma pessoa chega a esse ponto, pode contar com o apoio incondicional de outras pessoas, capazes de ajudá-la na realização dos seus planos. Assim, antes de dar um novo passo na realização desses planos, põe a vista mental muito adiante e se concentra energicamente na futura etapa do seu objetivo. Não basta, entretanto, imaginar e pensar, é necessário agir. Quem concebe muitas ideias, mas não a concretiza em ação, nada mais faz do que dissipar energias. O princípio fundamental da influência psíquica é sempre o mesmo e rege todos os fenômenos, por misteriosos e admiráveis que pareçam.
A verdade é muito simples quando aliviada das pesadas roupagens com que a encobrem os que desconhecem os princípios fundamentais da natureza. O mesmo princípio rege em outros casos muito diferentes dos já expostos. Por exemplo, vimos que às vezes uma pessoa necessita determinada informação, uma data, uma referência, etc., para um trabalho que traz em mãos ou que lhe faz falta quem seja capaz de auxiliá-la conscientemente. Se nessas circunstâncias mobiliza suas forças psíquicas e pensa vigorosamente na necessidade da coisa ou pessoa e deseja intensamente encontrá-las, é absolutamente seguro que, pela lei da atração, encontrará o que busca. Alguém teve a experiência psíquica de entrar inconscientemente numa livraria e ter a atenção despertada para um estante onde o título de uma obra chamou-lhe a atenção. A leitura dessa obra mudou-lhe o curso da vida. Também já sucedeu que uma pessoa necessitando de uma informação muito importante tomou por acaso um jornal, num café ou numa barbearia, e nesse jornal encontrou a informação desejada e difícil de ser encontrada. Quando o homem se habituou ao domínio dessas leis naturais, todas as coisas que acabamos de citar deixam de ser coincidências ou casualidades. É quando se comprova que a lei da atração é tão natural como a da gravidade e se convence de que a mesma é digna de investigação, estudo e domínio. Para conseguir o êxito, o homem tem necessidade de praticar essa lei continuamente. Cada indivíduo atrai continuamente a si as pessoas, as coisas e as circunstâncias em harmonia com seu modo de sentir e pensar. Cada coisa atrai seu semelhante. O estado mental do indivíduo determina o que deve atrair a si. Ao indivíduo que não esteja satisfeito com a sua obra, deve modificar sua atitude mental, de pessimista ou indiferente para otimista. Pode substituir em seu ânimo o temor pela esperança, a dúvida pela fé. Verá que se muda de adverso para favorável o curso das coisas. Ao pensar clara e vigorosamente uma coisa, nos relacionamos com ela e a atraímos. Assim é prudente governarmos os nossos pensamentos, de modo que só se relacionem com o que possa favorecer a conquista dos nossos objetivos. Cada qual cria seu próprio ambiente, que é filho das suas ações. Da mesma maneira que é capaz de modificar esse ambiente e alterar as circunstâncias e mesmo o rumo da sua vida, se regula os seus pensamentos e orienta-nos, no sentido de que, por sua íntima relação com as coisas, restaure e perturbada normalidade. Tudo quanto realizaram os homens de ação nada mais foi que o resultado material de prévia ação mental. Tudo o que vemos no plano físico teve sua gênese no psíquico. As grandes realizações humanas, pontes, edifícios, máquinas, fábricas, canais, esculturas, cidades, túneis, invenções, pinturas, sinfonias, existiram na mente dos seus criadores antes de se concretizarem em forma material. Da mesma maneira, o temor muito profundo pode, por efeito da lei de que os extremos se tocam, desempenhar na manifestação dos fenômenos mentais um papel decisivo na vida da pessoa. Quando alguém está em contínuo temor de que lhe aconteça algum mal, sem outros motivos do que os de sua apreensão, a imagem mental da coisa temida, fortificada pelo medo, chega por fim a concretizar-se em ação. É quando a pessoa diz: aconteceu tal como eu temia, sem dar-se conta de que ela a mesma atraiu o mal, de tanto pensar nele, da mesma maneira que teria podido alcançar o bem oposto, se com a mesma facilidade o desejassem. A natureza emocional devidamente dirigida e governada é um dos mais poderosos meios de influência psíquica que o homem dispõe. Os indivíduos de maior prestígio pessoal são os que têm intensas emoções, mas sabem dominá-las.
Aquele que se enfurece, que se desconcerta por minudências de pouca importância, terá falta de energia emocional no dia que lhe sobrevier qualquer contratempo. O homem emocionalmente eficiente domina seus sentimentos. Não é um austero, frio, apático, mas sabe apreciar o lado bom da vida e experimenta prazer ou dor, não se deixando, entretanto, arrastar pelos sentimentos. É dono e não escravo das suas emoções. É de grande importância a ação da lei do ritmo e da lei de compensação no domínio das emoções humanas. Na esfera do sentimento emocional, rege constantemente a lei do ritmo, em consequência da qual o ser humano oscila como um pêndulo entre os extremos opostos das suas emoções e sentimentos. Assim, hoje está alegre e amanhã triste. Hoje animado e esperançoso, e amanhã abatido e melancólico. Hoje ativo e energético, amanhã apático e medroso. Quando cede a uma emoção, reage depois em sentido contrário. Quanto mais veemente é a natureza emocional de uma pessoa, ao ponto mais alto chega o pêndulo em suas oscilações. A capacidade de gozar intensamente equivale à capacidade de sofrer. No entanto, o homem pode neutralizar o ritmo emocional e colocar-se no ponto de equilíbrio entre os dois extremos. O ideal da eficiência emotiva, ou domínio das emoções, traz muito dos princípios essenciais das antigas escolas filosóficas, chamadas epicurismo e estoicismo. Do epicurismo toma o princípio do uso da natureza emocional para conseguir o máximo de prazer e o mínimo de dor. Porém, a verdadeira norma dos epicuristas não foi o desenfreado afã de prazeres sensuais, como se crê geralmente, mas procurar a verdadeira felicidade por meio de prazeres moderados e lícitos. Por seu lado, o estoicismo ensinava o supremo valor da felicidade. Apenas, ao invés de recomendar a procura do prazer, aconselhava evitar-se a dor, sobretudo a dor que o homem produz em si mesmo, pelas suas inquietações, ansiedades e lembranças amargas do passado. O tédio, a inquietação, a aflição, a tristeza nos acarretam a perda de energia. Assim, é insensatez afligir-se pelo passado, inquietar-se pelo presente e temer o futuro, quando não houver remédio humano capaz de modificar as coisas. A atitude correta consiste em se rechaçar todo pensamento pessimista e reprimir, ou melhor, transformar em harmoniosa toda emoção deprimente, com a certeza de que se uma pessoa age corretamente por haver pensado antes com igual correlação, nada precisa temer, absolutamente nada. O êxito na vida é certo.